Olá, amados. Meu nome é Átila Pedro, do canal Porque Somos Amados. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco eternamente. Amém. Amados, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, constam as narrativas de um fato que aconteceu na terra de Genezaré. E em Mateus, no capítulo 8, do versículo 28 até o versículo 34, conta que nos dias em que o Senhor esteve aqui na terra, ele entrou nessa terra, na terra de Genezaré, e 2 homens endemoniados vieram ao seu encontro e o adorou. Mas Jesus expeliu os demônios e permitiu que eles fossem para uma manada de porcos que estavam ali próximos. O interessante é que cada evangelho complementa o outro. Em Marcos 5, a partir do versículo 1, e Lucas 8, a partir do versículo 26. Lá narra esse mesmo fato, porém com algumas informações diferenciadas. Olha só, em Mateus conta que ninguém podia passar pelo mesmo caminho que os 2 endemoniados estavam, além do fato de citar que eram 2 homens. No livro de Marcos, o evangelista dá ênfase a um homem endemoniado e o fato de que ninguém, nem cadeias, nem grilhões, podiam prender aquele homem. E ele vivia se ferindo com pedras, além de ficar dia e noite gritando pelos sepulcros. No caso, hoje a gente conhece como túmulos. Já no Evangelho de Lucas, nós podemos observar que tem um complemento de informações. Aquele homem também vivia nos sepulcros, sem vestimentas, completamente nu. Olha só, um daqueles homens estava escravizado por milhares de demônios. Vivia correndo em cima dos túmulos, atacava as pessoas que passavam por ali. Ninguém conseguia prendê-los, pois a força era tão grande que quebravam as cadeias e grilhões. Além dele ficar nu. Mesmo nesse estado crítico, aquele homem teve um encontro com Jesus e recebeu a libertação. Em ambos os testemunhos, contam que o povo chegou e viu o homem que foi liberto aos pés de Jesus, sentado, vestido e com a sã consciência. Mas o povo se atemorizou e pediu para que ele se retirasse de lá. Então o homem que foi liberto suplicou ao Senhor, pedindo para que deixasse que ele acompanhasse. E sabe o que foi mais interessante? Foi a resposta de Jesus para ele. Olha só, vou ler aqui um versículo que está em Lucas, capítulo 8, versículo 39. Assim Jesus disse a ele: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 34 ao 36, foi o que chamou a minha atenção, foi onde que o Espírito Santo me levou ao entendimento. Está escrito assim: e tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo me levou a esta reflexão. O povo expulsou Jesus de lá, mas quando ele retornou, que foi essa passagem que eu acabei de ler agora de Lucas, quando ele voltou naquela cidade, foi recebido de outra forma, pois foi bem recebido e todos acreditavam nele. Olha só, no trecho que eu acabei de ler do versículo de Mateus, Jesus ele foi expulso praticamente pelo aquele povo. Aquele povo ficou atemorizado
e mandou que ele fosse embora. Só que em Mateus, depois de ter esse acontecimento, desse fato, também mostra que Jesus voltou àquele lugar. E quando ele voltou àquele lugar, ele foi recebido de uma forma completamente diferente. Mas o que fez o povo de Genezaré mudar a visão que tinha do nosso Cristo Jesus? Aquele que era endemoniado seguiu as orientações de Jesus, ou seja, ele foi e anunciou o que Jesus fez na sua vida. Mas o que o Espírito Santo chamou a minha atenção não foi somente o que o homem falava, pois o que ele podia falar somente porque ele não tinha muito conhecimento com Jesus, ele não viveu por muito tempo com Jesus. Então eu acredito, eu imagino ali que ele ficava falando: eu era cativo, mas Jesus me achou. Eu era perdido, mas ele me achou. Não havia esperança para mim, mas ele me salvou. Glória a Deus. O que o Espírito Santo me chamou a atenção é que a melhor pregação que aquele homem tinha a oferecer era o seu próprio testemunho. Pois quem ouvia, de certo acreditava nas suas palavras, pois viam a transformação que aquele homem teve após o seu encontro com o Filho de Deus. Então, amados, é importante anunciar o Evangelho, mas devemos nos deixar ser transformados pelo Filho de Deus, pois a maior pregação é o nosso modo de viver. Não precisamos somente dizer que somos transformados, pois as pessoas conseguem perceber que algo está diferente. Fomos chamados para ser luz, então devemos deixar essa luz brilhar em nós. Devemos deixar Cristo brilhar na gente, que Ele cresça cada vez mais em nosso ser e a gente sem pegar atalhos, pois o Evangelho não é moldado para se encaixar a nós, mas somos nós quem somos moldados a nos encaixar no Evangelho. O Evangelho é para os que buscam ensinamentos para aprender a ser como o Senhor se agrada. E quem não se agrada do Evangelho, não inclua aditivos sobre ele, ou o molde para ficar de acordo com a própria vontade. Pois de nada adianta tentar se vestir de Deus, pois somente Deus é Deus, e para Ele e por Ele são todas as coisas. Tenha isto em mente: o maior testemunho da conversão e as maiores pregações estão nas atitudes, nos atos, na postura, nas coisas que fazemos e dizemos no nosso dia a dia. Olha só essa história desse homem, nem endemoniado, é um ex-endemoniado, vamos chamar ele de liberto. Olha a história desse liberto genezareno, porque ele era cativo. Eram tantos demônios que viviam dentro dele, que tomavam ele de tal forma que ele não conseguia viver, ele só vivia preso em cima dos sepulcros, nu, atacando as pessoas que passavam por ali. E ele teve um encontro lindo com Jesus, que transformou sua vida e lhe deu libertação. E isso foi o bastante, o seu testemunho, para que aquele povo se convertesse através do seu testemunho. Porque ele falava, mas ele mostrava nele, a essência dele tinha mudado. Então, meus amados, a maior pregação é esta, é o nosso testemunho, são as atitudes. Porque pregar bonito, nós podemos até pregar, mas a pregação mais impactante é a do testemunho. Eu não estou dizendo aqui que a pregação ela não serve de nada, pelo contrário. O que eu estou dizendo é que a pregação ela também tem que ser mostrada com o próprio testemunho. E às vezes tem pessoas que não precisam abrir a boca, mas só certas atitudes ela já mostra que Cristo vive nela. Então, meu amado, nós somos chamados para ser luz, então deixa essa luz brilhar. Amém? Amados, compartilhe essa mensagem com familiares e amigos. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos que virão. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja conosco. Amém.